Oi, nono ano. Vamos lá, continuando com mais um vídeo. Dessa vez não se trata de correção, não. Nós estamos aí nos encaminhando para o finalzinho da apostila número 2, né? Nós acabamos aí de estudar sobre as orações subordinadas adverbiais, que desempenham a função de advérbio, não é? Porque indicam circunstâncias. Aprendemos a olhar para as conjunções ou conectivo, né? Às vezes vocês vão escutar um outro professor ou um outro material falando conectivo. Conectivo seria a conjunção, porque a função da conjunção é conectar, é ligar uma oração à outra, né? Por isso que vem da palavra conectivo. E essa aqui, pessoal, é a página 72, tá? Nós vamos observar agora o que são as orações reduzidas. Então, vamos primeiro, acompanhem comigo a leitura aqui do primeiro parágrafo. Nós vamos ter que recordar alguns conceitos que já aprendemos desde lá do 7º ano, se eu não me engano. Tudo bem? Então, vamos lá. Orações reduzidas. Neste capítulo foi possível observar que em alguns casos de períodos com orações subordinadas, pode-se empregar mecanismos para tornar a linguagem mais concisa. Um desses recursos é a construção de orações reduzidas. Geralmente, isso é feito com o emprego do verbo nas formas do gerúndio, infinitivo ou particípio. Então, veja bem, pessoal, aqui ele está dizendo, né, que nós temos recursos que nós podemos utilizar para tornar a linguagem mais concisa. Ou seja, é justamente esse nome, né, oração reduzida. Nós vamos reduzir a oração, ou seja, diminuí-la. Tudo que nós vimos até agora, né, até os vídeos da semana passada, quando apareciam as conjunções nas orações, os verbos conjugados, nós tínhamos ali orações desenvolvidas. A oração desenvolvida, assim, ó, imagina ela maior. Ela vai ter conjunção, o verbo pode aparecer locução verbal, o verbo vai estar conjugado, ou no presente, ou no passado, ou no futuro, né? Enfim. Agora, nós vamos ver a reduzida. O que isso significa? Nós vamos diminuí-la. Ela vai reduzir. Ela vai se tornar mais concisa. E como que isso acontece? Na oração reduzida, eu acabei comentando isso lá num vídeo anterior. Para quem assistiu direitinho vai se lembrar. Para a oração se tornar reduzida, a conjunção ou conectivo, né, que é a mesma coisa, a conjunção vai sumir e o verbo ele não vai aparecer em uma das orações, né, na oração reduzida, não na oração principal. Na oração reduzida, o verbo vai aparecer ou no gerúndio, ou no infinitivo, ou no particípio. Agora, vocês terão que se lembrar, o que é o gerúndio? O gerúndio é quando o verbo termina em ando, endo, indo. Né? Então, por exemplo, ele quer dizer também que a ação está em processo, está acontecendo. Então, quando eu digo, estou gravando o vídeo, olha só, gravando, tem uma locução verbal, estou gravando, mas o verbo gravar, eu utilizei ele no gerúndio, terminou em ando, porque é um verbo de primeira conjugação, que termina com ar. Vocês se lembram que os verbos podem terminar em ar, ou ir. Isso aqui são as terminações do infinitivo. Tudo bem? E nós temos também o particípio, que é quando eu costumava brincar, né? Eu dizia que ele terminava em ado ou ido. E tem também os que terminam, são os irregulares, que terminam em ito. Então, vou dar exemplo. Dessa vez não vou ficar anotando, não. Eu quero que vocês escrevam aqui do lado.
Infinitivo. Vamos começar pelo infinitivo, então. O infinitivo é o nome do verbo, o nome da ação. É o jeito que nós encontramos ele no dicionário. Os verbos vão estar no infinitivo quando eles terminarem em ar, ir. Se lembram? São as 3 terminações. Ar, e ir. Um exemplo de terminação em ar: cantar, de ir, beber, de ir, partir. Ok? Os verbos podem, então, como eu disse, o infinitivo ele é o nome da ação propriamente dita. Né? Quando eu falo cantar, é o nome que eu dou para uma ação, né? De soltar a voz, né? É o nome que eu dou para uma ação. O infinitivo é a forma que nós encontramos no dicionário. Agora vamos para o gerúndio, que eu já disse. Anotem aqui, gerúndio. Quais são as terminações do gerúndio? Ando, endo, indo. Então, para o infinitivo, eu citei o verbo cantar. No gerúndio, ele seria cantando. No infinitivo, eu citei o verbo beber. No gerúndio, ele seria bebendo. No infinitivo, eu utilizei o verbo partir. No gerúndio, seria partindo. Então, veja, ó, ando, endo, indo, a terminação do verbo. O gerúndio, então, indica que a ação está acontecendo. Quando eu falo cantando, é algo que ainda não terminou. É algo que está acontecendo. Bebendo, partindo, tá vendo? É como se a ação tivesse, como que eu posso dizer? Ela está em processo, ela está ocorrendo. E para terminar, o particípio. Particípio é ado, ido, não tem edo, tá bom? Então, o particípio já é o contrário do gerúndio. O particípio indica que a ação está totalmente concluída. Exemplos de verbos que terminam em ar, olha como eles ficam no particípio. O cantar, né, no infinitivo é cantar. No gerúndio, cantando. No particípio, seria cantado. Quando eu cheguei, ele já tinha cantado. Tá vendo? Cantado. No infinitivo, a gente tinha beber. No gerúndio, bebendo. Tá vendo? É da família do E. Beber, bebendo. No particípio fica bebido. Certo? Por isso que não tem edo. O particípio é ado ou ido. E depois, por último, eu citei o verbo partir, se eu não me engano, né? Então, no infinitivo, partir. No gerúndio, partindo. E no particípio, partido, ido. Eu disse, né, gente, isso é só para recordar, porque é matéria já aprendida em anos anteriores. Existe o particípio irregular, alguns verbos são irregulares. Quando eu pego o verbo fazer, então olha só, infinitivo, ele é fazer. Gerúndio é fazendo. E no particípio, eu falo fazido? Não, de jeito nenhum, é feito, não é feito. Por isso que eu falei que a terminação é ito e não ido. Não é fazido, é feito. E existem outros. O verbo escrever. Escrever, escrevendo, escrito. Tá bom? Então, a gente precisa recordar isso. Porque as orações reduzidas, elas vão ser reduzidas de gerúndio, de infinitivo ou de particípio, tá bom? Então, vamos observar agora os exemplos. Ele sempre traz aos pares, para a gente observar a oração desenvolvida, que é quando ela tem tudo, ela tem a conjunção, tá bom? E nós vamos depois ver a oração reduzida, né? Olha só, tem questão de tamanho, olha, ela diminuiu, tá bom? Então, olha na desenvolvida. Se você disser a verdade, sua dignidade será respeitada. Lembra para separar? Encontra os verbos,
será respeitada é uma locução verbal. Disser é o outro verbo. Separo, a vírgula ajuda, né? Nós temos aqui o se, que é a conjunção, que vai me dar a ideia de condição. Sua dignidade será respeitada é a oração principal. Por quê? Porque ela não tem conjunção. A oração principal é a que não tem conjunção. A subordinada é a que tem, né? E como eu disse, aqui é um caso de oração que está desenvolvida. Então, eu tenho uma relação de condição aqui. A sua dignidade será respeitada com uma condição, se você disser a verdade. Então, por isso que ela é uma oração subordinada, adverbial, condicional. Agora, veja como fica a construção com a oração reduzida. Ao dizer a verdade, sua dignidade será respeitada. Gente, olha o que aconteceu. O se, que é a conjunção, sumiu. O disser, aqui, né, o verbo está no subjuntivo, tá? Ele está no subjuntivo, ele está conjugado, tá bom? Agora, nós colocamos ele no infinitivo, a forma que nós encontramos no dicionário. Ah lá, quando ele termina em ar, er ou então ir. Então, se você disser a verdade, é a mesma coisa que dizer, que falar. Ao dizer a verdade, sua dignidade será respeitada. Pronto, isso aqui é oração reduzida. Eu separo da mesma forma, eu olho. Professora, agora não tem conjunção. Como que eu sei que essa aqui é a oração subordinada? Pelo sentido que ela adquire, pessoal. Sua dignidade será respeitada. Com que condição? Ao dizer a verdade. Tá vendo? Eu consigo perceber que esta aqui é subordinada a esta, tá bom? Então, nós temos aqui uma oração. Olha, o nome fica igualzinho, tá bom? Oração subordinada, adverbial, condicional, porque eu consigo perceber que ela estabelece uma relação de condição, só que ela é reduzida. Eu poderia até continuar escrevendo. Oração subordinada, adverbial, condicional, reduzida de infinitivo. Tá vendo? Poderia continuar escrevendo reduzida de infinitivo, porque o verbo está no infinitivo. Olha, um outro exemplo. A mesma frase, ó, dá para fazer ela de duas maneiras. Dizendo a verdade, sua dignidade será respeitada. Essa aqui continua sendo a oração principal, eles não marcaram, mas ela continua sendo. E sua dignidade será respeitada se você fizer o quê? Se você continuar dizendo a verdade. Só que agora o dizendo está no gerúndio, quando o verbo termina em ando, endo, indo. Então, ela é uma oração subordinada, adverbial, condicional, reduzida de gerúndio, tá bom? Aqui ele só escreveu assim, ó, oração reduzida de gerúndio, ótimo, tá certinho, tá bom? Olha o outro exemplo, o exemplo 2. A oração aqui está desenvolvida porque apareceu a conjunção no quando. Ela está desenvolvida, tá bom? Deixa eu circular igual eu fiz na outra. O jeito que a gente aprendeu. O quando, nós sabemos que ele dá a ideia de tempo. Então, ligue para sua mãe quando você chegar. Então, eu tô quando que é para ligar para quando que é para você ligar para sua mãe? Quando você chegar. Eu estou indicando o tempo. Ela é uma oração adverbial temporal. Essa aqui é a principal porque não tem conjunção. Olha ela reduzida. Gente, olha que eu economizei duas palavras, tá vendo? Quando você chegar, simplesmente virou chegando, ligue para sua mãe. Então, aqui o chegando, o verbo está no gerúndio, ando, indo, indo. Então, ela é uma oração reduzida de gerúndio.
Poderia também fazer de outra forma. Ao chegar, ligue para sua mãe. É o mesmo sentido. Tá? Continua mantendo a ideia de tempo, tudo, mas eu não usei conjunção, nem nesta oração, nem nesta. Por isso, elas são reduzidas. Aqui o verbo estava no gerúndio, aqui está no infinitivo, porque o verbo terminou em ar. Lembra que o infinitivo é ar, ou ir. Então, ela é uma oração reduzida de infinitivo. Vou marcar aqui, ó, porque terminou em ar. Por isso que é infinitivo. Aqui ela terminou em ando. Por isso que é gerúndio, tá bom? Aqui no de cima não vou precisar, ou melhor, né? Vamos pôr aqui, ó, o ar, endo, olha lá, ó, terminação de gerúndio. Então, é isso, pessoal. Resumindo, a oração vai estar desenvolvida quando aparecer conjunção. Quando não aparecer a conjunção, ela continua sendo oração subordinada. A única coisa é que ela vai estar na sua forma reduzida, ela vai diminuir. E ela vai ser reduzida, a gente tem que olhar para os verbos, ou reduzida de gerúndio, ou de infinitivo, ou de particípio. Ok? Então é isso, turma. Um beijo e até a próxima aula.